Bom, então, boa tarde, pessoal. Estamos aí para armar um curso, né? Eu queria aí agradecer a Priscila, que está aí no nosso ecossistema, é estudante. Está fazendo computação, Priscila? Terminando? Não, estou iniciando a inteligência, estou no primeiro ano, terminando o primeiro ano. Inteligência artificial, né? Isso. A Priscila estudou um período na FEMA, foi até o segundo ano. Terceiro. Terceiro? Foi o terceiro? Você terminou o segundo, né? Terminou o terceiro. Isso. E aí ela saiu, foi para o mercado de trabalho e agora está terminando a graduação dela na outra faculdade e está voltando para contribuir com o nosso ecossistema. Queria agradecer os nossos parceiros que mantêm esse espaço, né, os patrocinadores, a Nova América, a Ponte, a Almeida Nogueira, a Leveros, Terios, Terenas, todos aí que mantêm esse espaço funcionando. E agradecer a vocês, né? Sabadão à tarde, sair para buscar conhecimento. E é muito importante numa área que está muito forte, né? Hoje em dia, quem que não fala com chato bot, não é? Ontem eu fiquei lembrando do seu, Professor. Antes de ontem, que traz o negócio de uma conta de água minha na Sabesp. Ah, não vou na Sabesp, não. Vou entrar no chatbot, Arthur. Rapaz do céu. Como que o negócio é chato tem hora, né? Mas resolveu, viu? Depende de como é construído. Depois de passar por um monte de etapa, parar na mão de uma pessoa, de um ser humano, aí resolveu. Mas ele trilhou um monte de coisa legal que a gente fica pensando como é que ele otimiza dentro da empresa. Né? Então, Exatamente. Chatbots e conversar com chats é o futuro. Né? Nós temos que investir muito nessas formações, principalmente esses jovens aí que estão chegando no primeiro aí, ano, quem está no segundo, com certeza nos próximos anos, né, nós estávamos ali falando com o Ricardo, que está dando curso de AWS, e estão migrando o curso de AWS junto com IA, né, porque precisa disso muito. Então essa formação é importante e aproveita. Né? Então, mais uma vez agradecer a Priscila, ficar 3 sábados conosco, eu vou ter que sair um pouquinho agora, volto, depois 4 horas também eu vou sair, os meninos vão ficar com vocês até a tarde, que eu tenho que bater um papo com o primo do Arthur. Tá bom? Gente, obrigado. Priscila, todos com Obrigada, professor. Bom, como o professor Almir falou, né, meu nome é Priscila, eu venho de uma caminhada já faz alguns anos na área de TI, então nesse primeiro momento eu pensei em contar a minha trajetória, né, não detalhadamente, mas um resumo para vocês entenderem de onde eu saí, como que eu cheguei até esses primeiros passos com chatbot e inteligência artificial, tá? Então, esse primeiro módulo, está passando certinho? Isso. Esse primeiro módulo eu pensei em falar sobre a minha jornada, sobre alguns fundamentos da IA generativa, diferenças entre chatbots e assistentes virtuais, tá? E algumas técnicas para melhorar a comunicação entre a gente e esses carinhosamente eu chamo desses bichinhos, né? Então, tem algumas técnicas para a gente conversar com ele, para ele responder a gente melhor, para a gente entender melhor também, né? Enfim. E vamos começar aí pela minha jornada, né? Na tecnologia, eu iniciei lá na ETEC, em 2009, né? No curso de Tecnologia de Informática. A minha expectativa era: vou aprender o Word e Excel. Esse era o que eu pensava que eu ia aprender. Vou aprofundar em Word e Excel, né? O mercado está precisando, tudo. Grande engano, né? Daí foi lá que eu conheci toda a parte, tudo, né? A lógica de programação, hardware, software, eu não tinha nada, não sabia nada daquilo. E eu me encantei. Então, eu fui aprendendo as linguagens de programação. A primeira linguagem que eu aprendi lá foi C#, depois o Almir continuou essa linda linguagem lá na faculdade, depois eu conto mais um pouquinho. Então, eu comecei com a lógica de programação, depois foi banco de dados, e foi toda essa introdução no técnico que a gente tem, né? E eu me identifiquei, cara, eu falei, poxa, eu quero seguir. Né? Então, daí em dezembro de 2010 eu concluí o curso e em fevereiro de 2011 eu ingressei em análise de sistemas aqui na FEMA. Né?
já tinha um pouco de base do que eu iria aprender, algoritmos, algumas coisas de linguagem de programação, mas teve muitas matérias que eu não tinha familiaridade. Na época, por exemplo, eu sou acho que da última turma de análise de sistemas que teve cálculo numérico computacional e matemática 2. Vocês estão bem de boinha agora, hein? O curso está bem, porque na minha época, eu com a Leonor, nossa, foi na casca, assim, dos últimos, assim, sabe, a substitutiva que, enforcando, você passa. Passei naquela matéria filha da mãe, mas que dá um aprendizado, assim, enorme. Então, daí, na faculdade, no primeiro ano, tive matemática, então o meu primeiro ano na faculdade como que eu posso dizer? Me abriu assim muito a mente, né? Eu gostei muito do que eu vi, principalmente os professores, né? Eu tenho um xodó dos meus professores do primeiro ano, que é a Marizinha e o Talo. Não sei se vocês concordam comigo, mas Marizinha e Talo para mim são marcantes. Aí depois veio o segundo ano com o Almir e alguns outros professores, mas o Almir foi o que me marcou mais no segundo ano. E no terceiro ano eu tive, né, uma decisão assim não muito sábia quando a gente é jovem, né? E acabei abandonando o último ano da faculdade e achando que eu estava ingressando e eu ingressei, né, numa empresa na minha área, porém eu não curti, não me adaptei, eu mudei de cidade, enfim, todo um rolê aí. Daí acabei saindo da área, fui partir para outra área, trabalhei em outras áreas, em comércio e tudo mais. E daí, em 2020, mais ou menos, eu quis voltar para a área, né, de TI, quis voltar a trabalhar com TI, só que eu estava já bem defasada, bem desatualizada, tanto de linguagem como de tudo, né? Então, eu resolvi fazer um curso para me atualizar. E estava bem na pandemia, né? Então, na pandemia estava bem alta os cursos de tecnologia, de programação. Então, foi aí onde que eu fiz esse curso, me aprimorei e participei de um processo seletivo na Oleveros, onde eu fui contratada como assistente de Service Desk. Lá eu pude daí me atualizar mais, viver a experiência realmente do Service Desk e também de algumas coisas em programação que eu tinha acesso e tinha autonomia para poder mexer e dar manutenção, né? Então, eu fiquei lá desde dezembro de 2020, aprendi bastante, tanto na parte de comunicação com o cliente, entender o que a pessoa está fazendo no sistema e entender o que o sistema faz, se realmente está compatível, o que ela está querendo, né? Então, eu gosto muito dessa parte de ensinar a usar a ferramenta de maneira correta. Falar, olha, essa ferramenta ela funciona assim, você está tentando usar ela assim, então ela não vai te ajudar, né? Então, vamos usar ela assim. Então, eu aprendi muito esse lado lá, desenvolver esse lado um pouco mais comunicativo. Ainda não sou, né, a melhor comunicadora, mas tento falar da melhor maneira possível e me comunicar da maneira mais clara possível com todo mundo para que eu possa passar aquilo que eu sei, né? Esse é a minha maior motivação de estar aqui, né? De passar aquilo que eu aprendi durante todos esses anos e como está sendo esses meus primeiros passos, para que vocês também deem os primeiros passos de vocês na inteligência artificial, com chatbot, com assistentes virtuais ou qualquer outra área que, né, desperte curiosidade em vocês, tá? Então, não sou especialista em nada, não tenho especialização em nada ainda, eu estou descobrindo as coisas. Então, como eu falei, a minha motivação é mostrar os meus primeiros passos para vocês, para que vocês também deem os primeiros passos, tá? Então, voltando um pouquinho lá na Oleveros, eu trabalhei lá como assistente de Service Desk e no meio do caminho, assim, eu participei de um processo seletivo da Atos. A Atos ela é uma multinacional, é a empresa onde eu trabalho atualmente, e ela tem um programa que chama Academia. Academia tanto de .NET quanto de Java. Eu falei assim, .NET é a primeira linguagem que eu aprendi, o Almir já tinha me ensinado, lembro fazer um Hello World,
acho que só um Hello World, mas vamos me inscrever e isso aí. Daí eu me inscrevi na academia, passei pelo processo seletivo, né, para saber se eu tinha um mínimo de conhecimento para entrar na academia. Consegui passar e fiquei lá 3 meses fazendo essa academia. Lá, assim, online, tá? Tudo online, os professores davam as aulas para a gente, era como se fosse faculdade. Então, tipo, de segunda a sexta, das 7 até as 10, eu tinha a aula. Então, eu saía do serviço correndo, vinha para casa, eu assistia as aulas e fazia. E qual que era o intuito da Atos? Os melhores alunos e quem se destacasse nessas academias seriam contratados como bootcampers e como trainees para trabalhar para a Atos, né? Então, durante esses 3 meses, a gente ficou em preparação, né, para aprender a parte mais técnica e tudo mais. E daí deu certo, que em fevereiro de 2022 eu participei do processo seletivo depois que acabou a academia. Então, eu participei do processo seletivo com o pessoal lá da própria Atos e deu certo de eu entrar. Eu entrei como bootcamper, então eu fiquei 1 ano, né, trabalhando como bootcamper. E como que foi esse meu 1 ano, né, lá dentro? Eu entrei assim, só sabendo o básico de programação e de C#. Não tinha ideia do que era nuvem, acho que não tinha nem ideia do conceito de nuvem, eu nunca tinha acessado uma plataforma de nuvem na vida. Não sabia o que era chatbot, não sabia nada de nada de nada. Eu entrei tipo zero, assim, só sabia a logicazinha de programação e olhe lá ainda se duvidar. Daí eu entrei para uma equipe muito querida, onde foi o meu primeiro chefe que me acolheu e a minha equipe também. Então, eles me acolheram, me ensinaram muita coisa e eles tiveram a paciência, olha, vai por aqui, vai por ali, estuda isso, estuda aquilo. E daí foi onde eu comecei a aprender um pouco mais sobre o mundo de cloud, aprendi a acessar a Azure, aprendi os fundamentos de Azure, consegui tirar minha primeira certificação de fundamentos da Azure. Daí também comecei a ter a vivência com os clientes, né, para ajudar a resolver os problemas, né, do cliente. Então, eu entrava em reunião, então eu sentia como que era o clima com o cliente. Ajudava os clientes também nas soluções. Então, cada vez mais eu fui ganhando mais confiança em mim e um pouco mais de autonomia também para lidar com os clientes, né? E fui vendo como que era o dia a dia em uma grande empresa de TI para trabalhar, né, e ver como que funcionava realmente, como que eram as dailies, que na minha cabeça só era teoria, como que funcionava na prática, como que funcionava as metodologias ágeis e tudo mais. Então, para mim, foi uma descoberta nesse ano, assim, surreal. Eu cresci demais nesse 1 ano que eu fiquei como bootcamper. Eu comecei com chatbots, então eu dei os primeiros passos com chatbot, depois eu comecei a programar também o mobile. Eu fazia um pouquinho assim de tudo, fui fuçando um pouquinho de tudo junto com a equipe, através das demandas que chegavam lá para a gente, né? E daí, no finalzinho de 2023, terminou esse programa de bootcamp, onde a gente é acompanhado e assistido, né, por um coach que no caso era o meu gestor. Então, ele que guiava os passos de estudo, ele que guiava que certificação eu deveria tirar, o que eu deveria aprender naquele momento, qual linguagem me aprofundar. Ele que dava os feedbacks também, olha, você se comportou assim, ou você falou assim, olha, você fez isso muito bem, entendeu? Então, teve uma troca assim, de experiência muito boa com a minha equipe. E daí, no final de 2023, eu concluí o bootcamp e passei para analista e curadora de chatbots júnior, né? E daí, com essa transição também, eu transicionei de área dentro da empresa, né? Eu estava numa área, depois eu fui para outra que era especificamente só sobre chatbots, né? Então, eu já tinha uma vivência na área que eu trabalhava com algumas ferramentas como a Blip, não sei se vocês já ouviram falar, eu vou falar dela nos próximos sábados. Dialogflow, que daí constrói os fluxos,
né? E depois tem outras que a gente vai aprofundando aí durante esses dias. Vou tentar passar um pouquinho do que eu aprendi. Então, eu transicionei para essa área oficial da empresa, que trabalha com desenvolvimento e curadoria de chatbot. Então, esse ano, em 2024, né, eu comecei nessa área e já comecei também a graduação em IA, né? E para mim, assim, tipo, tá sendo, né, a experiência da minha vida, porque eu comecei em 2024 a graduação. Era para eu ter terminado a minha primeira graduação, se eu tivesse não feito escolhas tão, né, ruins assim, em 2013, ou seja, mais de 10 anos longe do hábito, né, de estudar, de você ir para uma faculdade, ter aquela rotina, aquele hábito de estudo, né? É diferente você estudar um curso online e uma faculdade, é completamente diferente, ou você estudar para o objetivo, para tirar uma certificação. É bem diferente mesmo o ritmo de estudo. Então, assim, ao mesmo tempo eu estava animada, mas ao mesmo tempo eu estava muito apreensiva porque eu não sabia como que seria a faculdade. Era uma modalidade nova, EAD, eu nunca tinha feito EAD, assim, de faculdade. Então, o primeiro semestre desse ano, assim, foi totalmente desafiador para mim, porque eu estava numa nova área da empresa, estava com um novo cargo e estava numa nova faculdade, numa nova modalidade, tudo de uma vez, assim. Então, assim, para assimilar tudo, eu demorei bastante para pegar o ritmo de estudo, até eu me encontrar e achar, pô, essa... Como fala? A palavra me fugiu. Não é essa ferramenta, mas esse modelo serve para mim, esse modelo de estudo serve para mim, olha, isso serviu para mim ou não. Então, demorei um pouquinho para poder entender e saber e conhecer como que eu iria me adaptar com a faculdade na nova modalidade e como que eu iria também, ao mesmo tempo, conciliar a faculdade com o emprego, por mais home office que eu trabalhe e também a faculdade seja EAD, tem que ter um jogo de cintura bem legal, assim, tipo, você tem que aprender bem a equilibrar os pratos, porque senão os pratos caem mesmo. Então, nesse primeiro semestre eu fiquei bem desmotivada e todos os dias eu pensava, vou trancar a faculdade, vou desistir da faculdade, não estou conseguindo, até que eu conversei com uma colega de trabalho que me deu um estalo quando eu fui para Londrina, né? A Atos, ela tem uma sede aqui em Londrina e em São Paulo, são as sedes mais próximas, né? E quando eu transicionei para a área, esse ano eu fui para a equipe, né, que a maioria é ali de Londrina. Então, eu tive contato com o pessoal esse primeiro ano. Até então, eu só tinha contato remoto, nunca tinha conhecido ninguém. E esse ano foi a primeira vez que eu, né, tive essa interação, digamos, ao vivo e a cores com a minha equipe. E nesse dia, essa especialista, que é uma das minhas, que eu posso falar, das minhas inspirações dentro da Atos, né, ela é especialista em IA, ela é doutora e tudo mais. Eu conversei com ela, falei assim, o nome dela é Lilian. Falei, Lilian, não estou conseguindo, acho que não é para mim essa faculdade, não estou me encontrando, como que eu estudo, como que eu faço? Eu não tô me achando, eu acho que não vai dar certo, eu não vou conseguir dar conta dos chatbots. E comecei aquele desespero, aquele negativismo que a gente, né, quando está tudo novo, a gente sente de primeira, né? E daí ela falou assim, Pri, quanto tempo é a sua faculdade? Daí eu falei assim, 2 anos e meio, que é um tecnólogo, né, a minha. Daí ela falou assim, 2 anos e meio vai passar de qualquer forma, não vai? Vai passar eu com uma faculdade ou eu não fazendo a faculdade, esses 2 anos e meio vão passar. Então ela falou assim, que esses 2 anos e meio passe com você tentando fazer. Tente fazer. Daí ela sugeriu, né, o método que ela estudava. Então ela dormia mais cedo, tipo entre umas 9h30, 10 horas, e acordava entre umas 5, 6 horas da manhã para estudar. Eu falei, putz, isso não vai rolar. A última vez que eu acordei 6 horas da manhã para estudar era quando eu fazia ensino médio. Eu falei, isso não vai rolar. Daí eu falei, mas eu vou tentar. Na primeira semana foi
naquela dor, assim, nossa, não vou. E depois eu fui criando esse hábito. Então, eu comecei a acordar às 6, eu trabalho a partir das 9 até às 18, horário comercial, de segunda a sexta. Então, 2h30 por dia eu dedicava ali a uma disciplina do curso, do módulo que eu estava, né? Então, tipo, ela falou, começa aos poucos, você não vai querer estudar, tipo, 3, 4 horas. Começa com meia hora, depois você aumenta para 1, depois, e assim você vai, entendeu? Então, não adianta. No meu caso, que eu estava longe, né, já tinha perdido o hábito de estudar tanto tempo, então não adiantava eu querer estudar 3, 4 horas seguidas que eu não ia assimilar nada. Então, eu fui começando aos poucos. Eu acordei às 6, então eu ia das 6 até às 7, vendo o que aquela matéria falava, porque a faculdade, ela também ajudou bastante, porque ela estrutura bastante, né, em módulos, por exemplo. A minha faculdade, ela é feita ali por semestre, e dentro do semestre tem os módulos, e dentro de cada módulo a gente tem as suas matérias. Então, dentro de cada módulo eu tenho 3 matérias. Então, dá para conciliar bem durante a semana, você fazer a matéria durante algumas horas, enfim. Então, a faculdade, ela já ajuda nesse sentido de organização, né? Então, eu comecei e deu certo. O primeiro semestre foi aquele tranco e barranco. Não me perguntem como eu passei no primeiro semestre, não me perguntem, porque eu não sei explicar como eu passei. Estou finalizando daí o segundo semestre agora, né, que é o primeiro ano. Então, graças a essas dicas e graças também a um pouquinho também de força de vontade também, né, da gente, de se esforçar, de querer evoluir e tudo mais, né? Então, o incentivo e a inspiração é muito forte. Então, eu me inspiro nessa profissional, eu me inspiro no meu antigo gestor. Então, essas inspirações nos motivam a buscar e a querer a ir mais longe, né? Então, eu estou nesse caminho aí de finalizar o primeiro ano da faculdade e é isso, na minha trajetória em TI. Nesse primeiro momento, eu pensei em falar um pouco de mim, daí abrir para perguntas, e depois a gente começa um pouquinho com a parte mais técnica, e eu vou falando como que está sendo a minha experiência com chatbots, o que eu descobri até agora. Tá? Então, nesse primeiro momento, acho que a gente poderia dar uma pausa, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou tomar uma água, ir ao banheiro, enfim. Você apenas utiliza essas ferramentas para estruturar o chatbot? Você chega a desenvolver realmente, fazer o código? Essas ferramentas, a maioria, elas são low code. Então, você pega os componentes e cria, mas também tem a outra parte de você programar e integrar ela com outros sistemas, que daí você precisa da programação, sim. Mas a maioria delas, elas são low code. Tá? Mas tem a partir da programação, sim, o desenvolvimento, você precisa saber a lógica da onde que vem, para onde que vai, o que você liga, qual fluxo você desliga, entendeu? O que você chama lá no seu back-end, lá no back-end para o pessoal, quer dizer, o que eu construo aqui no meu front, no meu bot, para o pessoal lá do back-end, o que eu chamo lá do back-end. Então tem que ter um mínimo da lógica, assim, para poder construir os bots. Tem uma sigla que eu não consigo captar. DI. DI. Comentou alguma coisa, DI. Mas essa foi pro alto. Eu também, na hora, eu falei, o que é DI? DI, será que eu falei TI? Eu acho que TI. pode ser, porque a minha dicção não é muito boa, então pode ter sido TI. Faz sentido. O DI é que não... A minha dicção não é muito boa, então eu falei TI. Né? Então, Para construir esses chatbots, tem algum custo? Tem. E, a princípio, essas ferramentas que são próprias para construir chatbots, elas têm uma parte free, né? Que você consegue construir o básico de graça, daí depois, né, você tem que
que pagar para poder fazer um upgrade no chatbot. Limitação usuários. Oi, desculpa. Limitação é tempo ou é quantidade de usuários? Ou misto? Os dois. Os dois. Tem limitação de funcionalidades, tem limitação de usuários, de quantidade de interação. Então depende muito, né? Mas daí o básico para você começar a construir, a entender, todas elas dão de maneira gratuita, né? Quantos da empresa você já resolveu utilizando o chatbot? Desculpa, só repete. Da empresa você já resolveu usando o chatbot? Quais problemas, Eu não consegui ouvir, desculpa mesmo. quais problemas já surgiam durante, vamos dizer, o mundo empresarial que você já sugeriu o chatbot para resolver? Ah, sim. Sim. Por exemplo, coleta de leads. Né? A empresa quer fazer uma campanha, mas para ela fazer uma campanha, para ela disparar a campanha para alguém, ela precisa ter os dados dessa pessoa, certo? Pelo menos telefone ou e-mail. Então a gente construiu, né, um chatbot que faz essa coleta de lead. Primeiro ele dispara, a gente já tem que ter, né, em algum lugar, né, esse número da pessoa, então a gente dispara uma mensagem que a gente chama de mensagem ativa, chega no número da pessoa, a pessoa clica no botão e daí o bot começa a perguntar, olha, qual é o seu nome, de onde você é, não sei o quê, e tudo vai ficando. Depois, ao final dessa coleta, ele armazena num sistema, um CRM da vida, num Dynamics, por exemplo, e depois a empresa vai lá, fica com os dados dessa pessoa para poder continuar disparando campanhas para ela, né, no caso. Perguntas frequentes, né, os tópicos que eu vou abordar mais para frente. Né, os chatbots e assistentes virtuais, eles são, né, bem utilizados para isso, né? Perguntas frequentes, tarefas repetitivas. Então, por exemplo, eu tenho lá na área de suporte uma metodologia como instalar o Windows. Não preciso ficar indo lá toda vez e falando para a pessoa como instalar o Windows. Eu coloco lá como instalar o Windows, programo a resposta para ele, ele vai lá dar o passo a passo para a pessoa e daí eu vou para outra tarefa um pouco mais complexa, entendeu? Então, para essas tarefas repetitivas e mais mecânicas, é o que a gente sugere. Bom, eu vou fazer um intervalinho até as 2, daí a gente volta às 2, pode ser? Sim. Deixa eu só tirar uma. Como eu previa, eu não vou conseguir falar 4 horas. Tá tudo bem? A gente já corrigiu isso. Ah, então tá bom. Então tá bom. Certinho, pessoal? Então, vamos dar uma retomada. Agora eu vou falar um pouquinho
mais sobre a parte técnica, mas nada especializado e talvez nada do que vocês já não tenham ouvido falar, tá? Então, como eu disse, eu não sou especialista em nada, eu trouxe aqui o que eu aprendi, o que eu estou vivendo no meu dia a dia, certo? Então, começar aqui pelos fundamentos da IA generativa, né? IA generativa, ela podemos dizer, a grosso modo, que ela é baseada em 2 modelos, né? Ela é baseada em regras, que é mais estruturados, e ela é baseada em aprendizado de máquinas, né? Em regras é o que a gente constrói os chatbots, né? Eles são bem, como que eu posso dizer, bem limitados. Se a pessoa disser exatamente isso, responda isso. Então, é bem nessa pegada que a gente constrói os chatbots, né? Então, a vantagem é fácil de controlar, porque eu consigo definir ali exatamente o que a pessoa vai dizer e exatamente aquilo que eu vou responder, né? Então, e ao mesmo tempo tem desvantagem porque ele não é tão escalonado, porque ele não vai conhecer tantos, como que eu posso dizer, uma variedade maior de linguagens e tudo mais. Então, linguagens que eu falo, linguagem natural, né, do que a gente fala. Então, as frases são bem estruturadas e é bem passo a passo mesmo, é um fluxograma. Se acontecer isso, você volta para cá, se não acontecer, você vai para lá. Então, é bem rígido mesmo, então a gente não abriu o leque. Então, essa é uma das vantagens e desvantagens, que você tem o controle, e a vantagem é que você não tem como escalonar esse tipo de... Na minha visão, tá? Posso estar errado. Escalonar esse tipo de aplicação, porque pensa da seguinte forma, eu tenho um chatbot lá e ele está coletando os meus leads para mandar campanhas, mas eu quero depois que ele também utilize esses leads para poder, sei lá, integrar num sistema. Sei lá, pegar a informação, olha, o nome da pessoa é X e o e-mail dela é X, a gente consegue acessar sei lá, uma folha de pagamento dela, e já não consegue porque ele teria que ter um entendimento e uma programação, né, por trás dessa estrutura toda. Então, não teria como escalonar tanto assim, né. E a parte, né, que eu estou estudando, eu estou me aprofundando e aprendendo é essa parte de machine learning, mais específica nas redes neurais, né? Então, o que é? Ele aprende com um grande volume de dados, né? E as conexões são bem, igual fala, né? Redes neurais. Então, eles imitam as nossas conexões, imitam os nossos neurônios. Então, quanto mais a gente tem um leque de informações, quanto mais a gente lê, a gente vai aprendendo a escrever, a falar melhor, e o aprendizado de máquina em rede neural é a mesma coisa, né? Então, ele tem essa capacidade de aprender com um grande volume de dados, né? E tem uma variedade de línguas e idiomas que a gente pode treinar, gírias, enfim, tudo mais. E a desvantagem que eu vejo assim é principalmente a questão de processamento, que ele precisa de um processamento bem poderoso e bem parrudo para poder entender tudo isso que a gente está tentando transmitir para ele. Então, isso, digamos que é bem caro, né? Não é barato, não é tão viável assim para a gente trabalhar como que eu falo, com grandes processamentos de dados, né? Então, é bem custoso. E a rede neural, ela funciona dessa... Não sei se está aparecendo meu mouse aqui. Não sei, acho que não está aparecendo. Deixa eu ver. Laser. Ai, agora sim.
Então, basicamente, recapitulando, ela vai ter um input e ela já tem uma base de tudo aquilo que ela aprendeu. Então, você vai perguntar lá o que é, sei lá, fórmula de Bhaskara. Com base em tudo que ela já aprendeu, que ela foi treinada, ela vai te devolver de uma maneira criativa, né? E própria, né? Que é o próprio nome fala ali. O GPT ele é isso, né? Generativo, pré-treino de transforma. Então ele vai transformar aquilo que ele já aprendeu em algo autêntico, né? Então ele vai te dar a resposta baseada naquilo que ele já aprendeu. E dentro do aprendizado de máquinas, a gente tem dois subgrupos que eu posso falar, que é o aprendizado supervisionado, onde a gente, igual o próprio nome diz, é supervisionado mesmo. Então, tudo que a gente vai ensinar para o chatbot, para a IA, a gente tem que supervisionar, né? Como o exemplo que eu dei aqui, o que é o gato. Então, eu vou treinar o meu modelo para ele identificar o que é o gato. O que é um gato? Daí eu vou especificar para ele, olha, o gato tem a orelha assim, o gato tem o bigode assim, e depois o cachorro é assim, essa. Então, daí, através desse treinamento, que é supervisionado, que eu falo para ele o que é e o que não é, ele aprende e consegue distinguir, né, através desse treinamento. E é um treinamento bastante, como que eu falo, não é demorado, mas é trabalhoso, porque tipo, para você ensinar, por exemplo, vamos supor, detecção de imagens e objetos. Você tem que ensinar de vários tipos, de várias formas, com ângulos diferentes, com luz diferente, o que é aquele objeto, entendeu? Então, é bem trabalhoso para você rotular os dados e tudo mais, mas depois que ele aprende, ele vai embora. E a gente tem o aprendizado não supervisionado, né? Que daí ele mesmo, o modelo por si só, ele vai tentar buscar padrões, né? Por exemplo, aqui nesse exemplo que eu dei, compras. Tal cliente está comprando sempre tal água, ou tal cliente está comprando sempre tal camiseta. Então esse cliente ele gosta dessa cor de camiseta, ele gosta desse tipo de camiseta, esse cliente gosta desse tipo de água, desse tipo de... No meu caso, por exemplo, eu sou fanática, eu quero patrocínio da Sprite para aquela água saborizada da Sprite. Eu gasto praticamente todo o meu salário naquela água. Então, tipo, o mercado lá já percebeu, essa cliente consumidor assíduo dessa água, entendeu? Então, através desses padrões, ele vai identificando o que é possível ou não. Um cliente ocasional, vem de vez em quando, não vem, entendeu? Então, mais nesse sentido. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Através disso, você consegue criar um chatbot voltado para a pessoa? Fala, você entra no site, você tem compras recorrentes daquele produto. Exatamente. Você cria que, tem esse item em promoção que você comprou. Porque, baseado nas preferências, baseado em tudo que ele já analisou do seu perfil, ele consegue sugerir algo que, com certeza, você vai gostar. Exatamente. Bem isso mesmo. E aqui a gente tem uma pequena diferença, né, entre chatbots e assistentes virtuais. Então, os chatbots, eles são mais estruturados e servem para tarefas mais simples e mais corriqueiras, que é o caso, por exemplo, de FAQ, é o caso de você agendar uma consulta ou o caso de você perguntar algo a um suporte, né? Então, ele é bem mais básico do que um assistente virtual, que ele pode, né, ter vários, como que eu posso dizer? Ele pode ter vários módulos, vários fluxos dentro dele interligando. O chatbot também, só que
é igual eu volto a falar, ele é bem estruturado. Aqui o assistente virtual, por utilizar linguagem natural e utilizar modelos de IA, então ele consegue, sem precisar que eu fale, olha, se tal pessoa falar isso, responda isso, ele, através do contexto e do aprendizado que ele já recebeu, ele consegue identificar as intenções e consegue ter vários fluxos, digamos assim. Então, eu posso ter um assistente virtual com um chatbot híbrido. Posso ter um chatbot que responde a perguntas frequentes e um assistente virtual que vai lá e faz o cálculo das minhas férias, que é algo um pouco mais complexo, um pouco mais elaborado. Dentro da minha empresa, eu posso ter um chatbot que responde a perguntas sobre o meu pedido, e posso ter um assistente virtual que vai lá e, olha, o seu pedido está assim, assim, assado. Então, ele é um pouquinho mais complexo, ele se integra a outros sistemas e assim por diante. Sim? No caso do assistente virtual, eu posso, a partir do que eu aprendi no curso, eu posso criar um que eu possa acoplar dentro do meu sistema da minha máquina para me auxiliar nas tarefas diárias? Pode sim. Por exemplo, você colocou ali sobre marcar uma reunião, fazer algo para você, deixar algum lembrete para você utilizar. Por exemplo, eu acordo 8 horas da manhã e eu preciso para academia. E o computador ele me dá esse alerta. Ele poderia fazer isso? Sim. Você pode programar para ele mandar uma mensagem direto no seu WhatsApp. Ou programar ele para, sei lá, integrar com o seu celular e despertar e te mandar um lembrete. Sim, pode sim. Essas ferramentas podem ser usadas em múltiplos sistemas. Os chatbots, alguns deles têm algumas limitações que a gente fala de canal, né? Que eles conseguem, que eu posso dizer, ser construído em apenas um canal, por exemplo, o WhatsApp, ou o Telegram, ou web. Os assistentes virtuais, eles têm um pouco mais de, que eu posso dizer, talvez, autonomia e maior escalabilidade para abranger outros sistemas. Mas eu posso instalar o chatbot dependendo da plataforma que você for usar para poder construir, no meu WhatsApp, no meu site, no sistema dentro da minha empresa. Por exemplo, tem sistema de gerenciamento de empresa. Acho que vocês já ouviram falar do SAP, né? Tem como você integrar um chatbot lá dentro que responde a perguntas sobre determinado assunto que aquele módulo trata. Por exemplo, acho que o SAP ele tem módulos de RH. Eu posso colocar um chatbot que responde a perguntas de RH dentro do SAP, que é onde o meu maior público-alvo é ali, entendeu? Então, o pessoal que mais vai acessar o chatbot vai acessar a ferramenta da SAP. Então, já tem ali um chatbot integrado para poder responder as perguntas mais frequentes sobre aquele módulo que o SAP opera ou sobre outro assunto, né, no caso. E aqui é o que eu dei uma prévia para vocês, né? O chatbot ele tem uma limitação, ele tem um entendimento, né, de linguagem natural, de PLN ou NLP. Vocês vão ouvir falar muito de NLP, que é Natural Language Processing, então em inglês. Então eles têm esse conhecimento, mas é um conhecimento raso e não raso não, raso. É um conhecimento raso, que eles têm de assimilar a linguagem e o que a gente está falando com ele, entendeu? Então, ele é bem estruturado e as interações são bem fixas e baseadas bem em regras, né? Então, voltando, se o usuário falar isso, responda isso. Se o usuário digitar um e-mail que não é um e-mail válido, responda, olha, digite nesse formato assim, assim, assado. Então, ele é bem baseado em regras mesmo, tá? E o assistente virtual, não, ele já tem um poder de processamento de linguagem natural maior, porque ele tem, né, um modelo de IA por trás que já vem pré-treinada com vários contextos, com vários idiomas, com vários assuntos. Então, ele
ele é bem mais robusto e consegue fazer, né, várias tarefas, entender vários tipos de palavras, ter um contexto do que você já conversou com ele e tudo mais. É uma curiosidade que eu lembrei agora, esqueci de colocar aqui no PowerPoint, mas depois se vocês façam o teste em casa. Todo mundo aqui já usou o GPT, né? Chega lá no GPT, lá na conta, e pergunta assim para ele, baseado nas nossas conversas, o que você diz sobre mim? Eu fiquei muito feliz de ouvir que ele falou de mim, é muito gratificante. Baseado, então, em tudo que você conversou com ele te traz algo positivo, assim, eu gostei muito. Depois vocês façam essa experiência. Então, o que você sugeriria que eu focasse no meu discurso? Eu estou na área Sim. Perguntas, só faço perguntas. Sim. Então, ele guarda o seu contexto, ele tem um grande poder de armazenamento para guardar aquilo que você já vem conversando com ele. O próprio nome diz, né? Inteligência artificial. É uma inteligência, então é como se a gente estivesse falando com um humano. Então, se você me perguntar alguma coisa e eu te ensinar, eu vou guardar na minha memória, por pouco tempo talvez, aquilo que você me perguntou, entendeu? Então, foi muito bacana essa experiência, a hora que eu perguntei lá para ele, e ele respondeu de forma bem inusitada e bem positiva. Eu que sou uma pessoa, digamos, pessimista, assim, né? Ele me respondeu bem de forma otimista. Aqui é aquilo que eu tinha dado uma prévia ali para o Gabriel. Gabriel, né? Ufa. Os chatbots, eles geralmente, não é uma regra, tá? Mas geralmente eles se conectam apenas uma plataforma, né? Um canal, no caso, o WhatsApp, o chat, web. Então, pode acontecer? Pode, mas daí envolve uma estrutura maior. O chatbot mais básico, você costuma conseguir conectar ele apenas a um canal, tá? E os assistentes virtuais, eles já, né, são conectados a vários dispositivos inteligentes dentro da nossa casa. A gente consegue conectar eles em múltiplos canais para responder a mesma coisa em vários lugares ao mesmo tempo. E eles são multimodais. É uma coisa que o chatbot, dependendo de como você for programar ele não é. Pode ir? Pode falar. O canal que corresponde é só a entrada da informação. Ele só, por exemplo, básico do WhatsApp, ele só vai receber entradas pelo WhatsApp, mas operar, qualquer processo, ele pode operar fora do canal dele. Seria uma agenda para poder fazer um agendamento. Sim, digamos que ele vai receber apenas os inputs, eu vou entrar em contato apenas através do WhatsApp com ele. Daí ele pode ir em outro lugar, processar alguma informação? Pode, mas a minha entrada é através do WhatsApp. O meu canal de contato com ele é através do WhatsApp, ou através do site da empresa, ou através do sistema de RH da empresa, enfim. Voltando aqui, então, os assistentes, eles são multimodais. O que quer dizer esse multimodal? O GPT ele foi criado, primeiramente, apenas com texto, né, para ele compreender apenas texto. Hoje, eles já são multimodais, que é o quê? Ele interpreta texto, ele interpreta voz, ele interpreta vídeo, ele interpreta imagem. Então, isso que a gente chama de multimodal, tá? Dentro dos assistentes virtuais e dentro desse mundo aí da inteligência artificial. E aqui são algumas das técnicas que eu trouxe para vocês sobre como fazer com que o seu chatbot, você converse com o chatbot de uma maneira mais assertiva, para que ele também te responda de uma maneira mais assertiva, né? Primeiro, tem que ter um contexto, né? Quando é usado, por exemplo,
um assistente virtual especializado em assuntos de RH. Eu tenho que ter dado para ele uma base de conhecimento para ele poder responder as perguntas sobre RH, certo? E não basta eu só falar, olha, folha de pagamento é isso, é no 5º dia útil. Dá um contexto para ele poder conseguir elaborar uma resposta para o seu usuário de uma maneira bem mais completa e mais assertiva. Né? Então, você contextualizar o que está acontecendo. E também, você ir no chatbot, folha de pagamento. Se eu for perguntar para você, folha de pagamento, você vai fazer o quê? Quando? Quem? Entendeu? Então, dá um contexto também. Olha, eu quero saber quando que eu recebo, tal, não sei o quê. Entendeu? Olha, que treinamento eu posso fazer? Por exemplo, só cursos. Tá, se eu chegar em você, eu vou falar, cursos. Que curso? Da onde? Então, muitas vezes, a maioria das vezes as pessoas se frustram com os chatbots porque elas não dão contexto, soltam palavras soltas para o bot e ele acaba não respondendo da melhor forma porque ele não tem um contexto. Tá? Então, o contexto é muito importante para a assertividade dele, tanto no que ele já tem, quanto no que ele vai responder para você. Tá? Então, evitem jogar palavras soltas. Respostas personalizadas. Então, quando você vai construir o seu chatbot ou o seu assistente virtual, para ele se parecer cada vez mais que você está falando com um humano, é legal você armazenar as informações. Por exemplo, eu vou lá, bom dia, ele vai perguntar meu nome, Priscila. Daí a próxima pergunta, Priscila, então, o que você gostaria, assim, sabe? Porque é como um humano responderia, né? Então, a gente tratar essas respostas personalizadas, tá? E detecção de intenção e sentimento. É uma coisa que também tá muito em alta, né, principalmente quando você pega esses momentos de eleição ou, por exemplo, Big Brother. Qual é o sentimento do pessoal que está falando sobre esse assunto? Entendeu? Então, está falando negativo, está falando positivo. Então, é bem legal você também aprender e ensinar o seu chatbot a detectar a emoção do seu usuário através daquilo que ele está digitando. Tá? E é isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Estou aberta a perguntas. No atendimento eletrônico, não chatbot, Uhum. no atendimento telefônico, existem aquelas regulações, algumas regras. Nesse sentido, por norma, o atendimento eletrônico ele tem que dar opção. Nos primeiros 3 minutos, ele tem que fornecer a opção de você não quer cancelar o serviço. Tem que ter as primeiras opções. No chatbot, eu tenho como colocar um gatilho falando, Sim, não quero falar com um robô, quero falar com ele. Sim, exatamente. Você pode programar um botão lá dentro, você pode treinar ele com uma palavra, com frases. Olha, se essa intenção for igual a cancelar, ou falar com o atendente, ou quero sair, ou voltar ao menu principal, daí você consegue pegar essas intenções dele e programar ele para poder fazer esse objetivo, sim. Ô Priscila, Sim? você consegue dizer pra gente, números, dados, quantas pessoas que conversam com o chatbot desistem de conversar, que preferem um atendimento humano, ou quantos problemas foram resolvidos com o chat? Não tenho essa métrica para te passar de quantas, mas o que acontece geralmente o chatbot, ele, igual o Almir deu a introdução, então ele vai filtrar, ele vai pegar toda a parte mais burocrática do negócio, né? E daí vai passar mastigado para um analista humano, né? Então, eu acho que, sei lá, 90%, não sei, estou chutando assim da minha cabeça, 90% de todos nós a gente passa primeiramente por um chatbot que coleta as nossas informações e depois, de maneira inteligente, ele transmite para um atendente. Mas para você, então, se o chatbot não tiver um treinamento correto, igual você explicou ali, sobre relação à resposta humanizada, e essa parte personalizada,
acha que essa falha que você tem com o chatbot, ele falha também com o humano? Porque um exemplo, se eu quero comprar algo na Nike, tem o chatbot da Nike, ele não sabe responder o que eu quero. As minhas chances de ir na loja, em alguma outra loja, comprar o tênis ou comprar pelo site vai depender da distância de onde eu estiver. Então, assim, para você, acha que isso daria uma falha maior atualmente no mercado? Para as empresas, sites, eles usam essa parte de automação? Sim, eu acredito que sim. Conforme você vai treinando o seu agente, o seu chatbot para entender o seu cliente, ele vai ficando cada vez mais assertivo e mais intuitivo como que eu posso dizer? Naquele seu cliente, naquele tipo de público seu, né? No seu público-alvo. Então, mas, volto a falar, é muito interessante, primeiro, qual que é meu público-alvo? O que eu quero alcançar com o meu chatbot? A partir daí, eu vou começar a treinar ele para responder ou para identificar determinados padrões naquele público-alvo. Não sei se eu consegui te responder. Não, eu falo porque assim, eu já tive muita experiência com de chatbots. Algumas bem ruins, assim, de estar com o produto ali, com desconto em um outro lugar comprar porque está mais fácil. Então assim, você acha que o investimento é válido nessa parte? Sim, é válido, é muito válido. E quanto mais você treinar, quanto mais você enriquecer, é igual o nosso cérebro, mais poder de decisão assertiva ele vai ter para te direcionar para algo que você realmente queira, entendeu? E te ajudar de verdade no que você quer, que é finalizar a sua compra com sucesso. Esse negócio é interessante, né? Hoje de manhã eu estava dando até risada de um amigo que ele foi convidado pela AWS a se candidatar a uma vaga. Só que a vaga era para mulher. E ele explicou, né, que o nome dele chama Alisson Rosa. Fez o cruzamento nos Estados Unidos e Alisson lá nos Estados Unidos geralmente É mulher. E puxou o Rosa aqui na América Latina, que é mulher. Então ele falou, ó, o perfil perfeito para a vaga é o seu. Vem, ele respondeu, ó, não posso porque eu sou homem, não sou mulher. Então tem, se não for bem treinado, isso. A gente fala da AWS, é uma gigante mundial. Sim. Tem falhas, imagino quanto não tem. Mas tudo é o treinamento, né? O treinamento correto e mostrar aquilo pro chat, no caso do chatbot, aquilo que a pessoa quer. Né? Exatamente. É mais complicado ainda você entender isso. Com certeza. Criar algo ali, ó, você tem que falar, mostrar isso para a pessoa e ela vai ter que responder isso. Se não for isso, o que faz, né? Sim. É um dos grandes desafios assim, que a gente, como analista e desenvolvedor de chatbot, a gente tem. A gente tem que sentar bem com o cliente e desenhar realmente o fluxo, desenhar mesmo, pegar lá o bisage da vida. Se o seu cliente falar isso, o que você quer que o seu bot responda? Você quer que ele responda isso? Quer que vai para onde? Seu bot vai ter IA? Não vai ter? Ele vai ser estruturado? Não vai ser? Então, a gente faz todo um levantamento de requisitos antes para poder entender a necessidade do cliente. Quer dizer, primeiro a gente entende a necessidade do cliente, depois o que a gente, né, fazendo na minha experiência mais profissional, a gente entende a necessidade do cliente, vai com a nossa equipe técnica e fala, olha, esse cliente quer isso, a gente tem algo semelhante, acha que dá para fazer? Ah, dá para fazer, então vamos apresentar esse case para ele e sugerir isso. Então é algo bem, não sei se eu fugi do seu assunto, mas é assim, o treinamento é muito importante. O treinamento do modelo é essencial, assim, você treinar ele com frases, treinar ele com frases proibidas, assim, tipo, para ele identificar, sei lá, por exemplo, a palavra suicídio. Treinar ele, olha, se acontecer isso, fale isso, né? Um palavrão, né? Então, treinar ele com coisas assim também é bem legal. Estou aprendendo a fazer isso neste momento. Bem legal. Isso é legal. Entendeu? É isso, pessoal. Pode. Por acaso, tem algum problema de segurança
Injeção de script. Injeção de prompts. Né? Inteligência artificial Ah, tem sim, você sim. consegue Tipo, reprogramar ali. Cara, eu nunca peguei isso, eu nunca fiz esse teste para te falar de verdade. Não sei, eu já ouvi pessoas que, através de comandos de prompts, conseguiram fazer com que a IA fizesse outra coisa do que ela foi programada para fazer. Eu nunca fiz e eu nunca testei isso. Entendeu? Bom, pessoal, nas próximas 2 semanas eu pretendo trazer algo mais prático, né? No próximo sábado eu quero tentar trazer as ferramentas, né? Principalmente com as quais eu tenho experiência um pouco maior, que é a Blip, não sei se vocês já ouviram falar, podem pesquisar depois, e o Dialogflow CX, que é uma ferramenta da Google. O tamanho do arquivo é grande? Já trazer instalado, não instalado? São plataformas online. São plataformas online que daí você vai criar a sua conta, eu vou ensinar a criar a conta, daí vocês vão construir ali junto comigo, tá? Então, não precisa instalar nada. Sim? Das restrições que já fala lá, por ser grátis, ela tem algumas restrições de número de usuários que conseguem utilizar e o tempo também. Isso aí é total ou diariamente renova? Depende da plataforma. Tem umas que se renovam por hora, outras que se renovam por meses, outras que não se renovam. A Blip, se eu não me engano, ela tem uma limitação de, não vou lembrar mesmo quantas, interações que você pode fazer com o bot em determinados canais. Daí eu vou trazer certinho na próxima semana qual que é a limitação, até quanto você pode usar de maneira gratuita dela. Né? A Google, eu sei que eu testei ela recentemente, ela tem, se eu não me engano, $700, né, para essa ferramenta do Dialogflow, mas eu não lembro quanto que ela consome. Eu vou trazer daí os dados certinhos, mas você se inscrevendo na plataforma, abrindo a sua conta, você vai ter que cadastrar um cartão de crédito para ela liberar o seu voucher de $700, depois você vai lá e bloqueia esse cartão, para ela não... Na hora que terminar o seu crédito, ela não vai ir lá cobrar, né? Então, foi isso que eu fiz, tá, gente? Essa foi a experiência. Eu cadastrei o meu cartão virtual lá, recebi os $600 ou $700, daí já fui lá e bloqueei o meu cartão, porque daí, a hora que acabar o meu voucher, não vem uma surpresinha na minha fatura, né? Então, depois daí eu trago certinho os dados, quais são as limitações, quantas interações elas aceitam e tudo mais, tá? Depois você confirma, porque eu acho que cobra. Não entendi? Se você não cancela o cartão, o cartão... Ah, sim, se você não bloquear o seu cartão, depois que ultrapassar o limite do seu voucher, daí ele vai começar a cobrar no seu cartão. Então também esquece de desligar o serviço. Isso acontece muito, de esquecer de desligar serviço e depois a fatura lá em cima. Está lá vinculada, não tem conversa. Exatamente. Então, a dica, já crie um cartão virtual exclusivo para as próximas aulas e assim que vocês cadastrarem o cartão, já bloqueia. Então, essa é a maneira que eu fiz, tá, pessoal? Que está dando certo. Por enquanto, não recebi nenhuma surpresa ainda desagradável nas minhas faturas, tá? Você está usando, desculpa entrar, você está usando o AWS? Não, estou usando a Google. Eu uso a Google e a Blip. Esse daí que eu falei do cartão, eu estou usando a Google, da Dialogflow. Isso a gente consegue, mas licença Google. Uma pessoa aí. Pessoal, é isso. Eu agradeço demais a atenção de vocês se disponibilizarem no sábado para ouvir
uma aspirante a desenvolvedora e curadora de chatbot. Eu estou aprendendo, então eu estou aqui de coração aberto, tudo que vocês precisarem, os primeiros passos, eu posso, tudo que eu sei, vou ficar muito feliz de poder passar e ensinar para vocês, e o que eu não souber a gente pode e vai, né, atrás do conhecimento junto, tá? Então eu estou disponível aqui, vocês podem me procurar no meu LinkedIn, me enviar o convite lá, super de boa, tá? Então, super acessível, que eu puder ajudá-los nesse início, podem contar comigo.